tarde. Vou estar trazendo aqui as explicações sobre o mapa mental, atividade da semana passada. Enfim, o que a atividade pedia? Ela pedia que fosse confeccionado um mapa mental da Revolução Francesa, tendo como ponto de partida o processo revolucionário e como ponto de chegada a Era Napoleônica, que começou em 1799. Enfim, vamos lá. Nesse mapa mental, o intuito era fazer com que os alunos entendessem e criassem o mapa a partir das causas, do desenrolar e do que foi do final, o que acabou com tudo isso, enfim, como acabou, corrigindo. Enfim, a Revolução Francesa, ela aconteceu entre 1789, como está aqui, e até 1799. Em 1799 ela começou com a queda da Bastilha, que foi a invasão lá da prisão, que era o símbolo do poder do primeiro estado, do primeiro estado francês naquela época, que era o rei, o clero, enfim. Essa queda da Bastilha, ela aconteceu devido à insatisfação popular, com esse clero e a nobreza. Na verdade, isso aqui foi uma consequência direta de todos os protestos, as revoltas que vinham acontecendo desde antes disso aqui, tá? Essa insatisfação popular com o clero e com a nobreza, ela se dava por causa de gastos, com guerras. A gente pode citar aqui a Guerra Franco-Prussiana, se eu não estou muito enganado. Não, a Guerra Franco-Prussiana foi bem depois. Enfim, por causa de guerras. O endividamento externo, privilégios concedidos ao clero e à nobreza e os altos impostos, justamente para sustentar esses privilégios, para cobrir esse endividamento e para cobrir esses gastos com guerras, correto? O que gerou essa insatisfação popular antes de chegar aqui na queda da Bastilha, Essa insatisfação popular, ela gerou o que a gente chama de assembleias, ok? Vamos puxar para cá, que aí fica mais fácil de fazer. Deixa eu só redimensionar bem aqui de novo. Ok. Assembleias. O que são essas assembleias? Todo mundo sabe que a assembleia é quando um monte de gente se junta para discutir alguma coisa, correto? Na França, nós tivemos 3 assembleias nessa França do Antigo Regime. Teve a Assembleia dos Notáveis, teve a dos Estados Gerais, eu espero que vocês entendam a minha letra, e teve a Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia dos Notáveis, a gente teve uma tentativa do primeiro e segundo estado de resolver a crise, Foi aqui que aconteceu aumento de impostos, e começou a eclodir as revoltas. Nessa segunda Assembleia dos Estados Gerais, como tentativa de frear essas revoltas, teve uma participação do terceiro estado. Na verdade, ela não foi uma participação direta, porque primeiro e segundo estado era maior que o terceiro estado. Então, praticamente não teve diálogo. É a mesma coisa você pegar hoje a maioria na Câmara e colocar contra a minoria, que todo mundo vai sair perdendo. Inclusive a população. Enfim,
né? Isso aqui tudo o que aconteceu aqui na época das assembleias, né? Quando aconteceu o aumento dos impostos e houve as revoltas, teve essa Assembleia dos Estados Gerais, né? Que aqui foi, o governo francês, os governantes franceses, eles tentaram colocar uma participação do terceiro Estado. Só que aí teve o golpe, né? Porque juntou o primeiro e segundo Estado, né? Que era clero e nobreza, contra o terceiro Estado. É claro que isso aqui era uma parte muito menor da população. Isso aqui era parte, tipo assim, era 96% da população. Mas, na Câmara, acho que, se eu não me engano, era todo mundo igual, né? Tipo assim, era 2 de cada, 2 de cada, 2 de cada. Então, consequentemente, esse e esse acabaria vencendo esse, correto? Essa tentativa aqui não adiantou de coisa nenhuma, né? Enfim. E acabou gerando, né, o que a gente já conhece como a queda da Bastilha, né? Isso aqui. Com a queda da Bastilha, né? E que aconteceu e destituiu todo mundo, e enfim. Aí veio e aconteceu isso aqui, ó, Assembleia Nacional Constituinte da França. Isso aqui gerou o que a gente hoje conhece como direitos do homem e do cidadão. Do cidadão, só mais ou menos. Beleza? Feito isso aqui, a gente tem, após as assembleias, a República Jacobina. Né? Que ela está diretamente ligada à imagem de Robespierre, que foi um dos tiranos, digamos assim, daquela época. O que aconteceu nessa República Jacobina? Alguém sabe me dizer? Aconteceu só isso aqui, ó, período do terror. Inclusive, foi nessa época que foi inventado um negocinho chamado guilhotina do terror. Aqui que arrancaram a cabeça do rei, da rainha, de todo mundo, né? Eu vou só dar uma subida para ver se eu consigo redimensionar. Pronto. Pessoal, durante essa República Jacobina, a gente também pode citar diversos acontecimentos, como o fim da escravidão. Sim, a França do antigo regime tinha escravos. Fim da escravidão, a distribuição de terras, e o fim do voto censitário. Esse fim do voto censitário é o fim do voto por questão financeira, né? Mas isso aqui não gerou o fim dos privilégios, né? Até porque só quem poderia votar seriam homens e tinham outras coisas lá, né? Não tinha mais outras coisas. Enfim, eu vou riscar bem que assim, o período do terror, aqui em cima, porque ele praticamente foi uma dos últimos acontecimentos. Vou colocar ele aqui embaixo. Foi aqui que os jacobinos, eles praticamente mandavam decapitar qualquer um que discordava. Inclusive, muitos dos jacobinos foram decapitados nessa época. Por quê? Porque não concordavam com as ideias desse cidadão bem assim, ó, Robespierre, ok? Tudo isso gerou o que a gente chama de radicalização do poder. Ele estava quase se tornando um tirano, um ditador, né? Até porque quem não concordava com ele era morto, né? Todo mundo sabe. Enfim, essa radicalização do poder, ela teve como consequência direta uma reação girondina, né, que eram os opostos dos jacobinos,
Não dá pra ver direitinho, mas eu vou puxar pro lado. Pronto. Reação girondina. Ok. Isso tudo acontecendo, que a gente chama de diretório. Reação girondina, né? Aqui começou a acontecer também vitórias militares. Essas vitórias militares, elas não eram vitórias militares externas, elas eram vitórias militares internas, ou seja, dentro da França, né? E aqui a gente tem a primeira expressão do socialismo, né? O socialismo, nosso querido socialismo aí que não funciona, ou funciona, né? Mas enfim, isso não vem a caso, né? Que é o que é chamado de conspiração dos iguais. Ok, conspiração dos iguais, né? Enfim, a gente está quase no final, já circulou tudo, isso aqui aconteceu em 1796, né? 3 anos depois, iria acontecer o 18 Brumário. Né? Dava início à era napoleônica. Por que esse 18 Brumário ele aconteceu? Porque esse governo ele era um governo que ele não era enérgico, os franceses não confiavam e a França não vivia períodos bons, justamente por tudo que aconteceu aqui, entendeu? A população buscava um líder, né? Alguém que fosse capaz de reestruturar politicamente e economicamente, né? Durante a história, ao longo dos anos, a gente vai ver isso aqui, seja nos Estados Unidos, no processo de independência, seja na Inglaterra, quando a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista para ser uma monarquia constitucional. A gente vai ver isso aqui em processos de independência, em declaração de proclamação da República, por exemplo, no Brasil, lá em 1988, né? Enfim. E a gente vai ter também no nosso século XXI, século XX também acontecer isso aqui, né? Em muitos países. A Rússia pós-União Soviética, o Brasil pós-era Lula, né? Tem bastante isso aqui. Enfim, os Estados Unidos agora com a eleição do Donald Trump, entendeu? Há 4 anos atrás. Enfim, ao longo da história a gente vai ver muito isso aqui, né? A história da população buscar um líder. Muitas vezes, essa história da população buscar um líder, ela não sai muito bem, né? Como a gente viu com Napoleão, ele começou bonzinho e tal, e tal, e tal, e acabou que virou um tirano e, enfim, foi chutado de lá. Isso aqui, né, vai chegar bem aqui nesse cidadão. Era napoleônica, 18 Brumário, ok? É isso, isso aqui é um resumo praticamente de tudo. Eu não sei se está bem claro, né, para todo mundo, o vídeo não fica com uma qualidade muito boa, mas é isso, tá? O intuito do mapa mental é justamente isso, é você resumir um capítulo inteirinho em apenas uma folha e você entender todo o conteúdo que não entra na sua cabeça, não entra na sua mente, você não consegue entender de uma forma interativa, de uma forma dinâmica e de uma forma mais fácil, resumindo, entendeu? Então é isso, eu espero que não tenha restado dúvidas, se tiver restado, estou aqui para solucionar, tá bom?